O tema da nossa aula de hoje é Dicas para escrever melhor. Na aula de hoje vamos ver algumas dicas para quando formos escrever os nossos textos, para que eles sejam melhor compreendidos por quem os lê, principalmente na área profissional. Essas dicas também servem para o nosso dia a dia, como enviar uma simples mensagem. Nessa aula de hoje nós vamos ter 6 dicas que vão ajudar vocês na hora de escrever os seus textos ou qualquer coisa que vocês precisem escrever no dia a dia. Então, vamos às dicas. Primeira dica: leia muito. Apenas lendo se aumenta o vocabulário. Qualquer tipo de leitura já é válida, como notícias, artigos, livros, etc. Uma dica muito importante para a gente saber escrever melhor é ler. Ler faz a gente escrever melhor, porque aumenta o nosso vocabulário. Lendo, nós conhecemos uma série de palavras novas, aprendemos uma série de palavras novas e que com certeza nós vamos usar nos textos que nós vamos escrever no nosso dia a dia. Segunda dica: escreva sobre o que gosta. Exercite escrevendo sobre um tema que você conhece. Isto vai te ajudar antes de escrever um tema formal. Outra dica importante para a gente escrever melhor é realmente a prática, porque tem algumas coisas de escrita que a gente só aprende quando a gente realmente para e vai escrever. Então, o conselho, a dica que eu dou para vocês é que vocês pratiquem a escrita em áreas, em assuntos que vocês conheçam, que vocês gostem e escrevam sobre isso, mesmo que seja para ficar num caderno guardado, mas assim, o importante é vocês também praticarem com o que vocês gostam. Terceira dica: escreva corretamente em todas as situações, seja elas no caderno ou na internet. Escrever corretamente se torna algo natural. Outra prática que nós temos que ter é a escrita correta entre muitas aspas, correta de acordo com o que a gramática diz que é o correto, que é o padrão que a gente viu nas aulas bem lá do começo. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, às vezes com o uso de internet, do Facebook, do WhatsApp, de outras redes sociais, a gente usa muito abreviação, né? A gente tem muito esse costume de abreviar muitas palavras para poder digitar mais rápido, encurtar as mensagens. Esse uso, ele é completamente justificável e normal, tanto que até eu uso. A dica que eu dou para vocês, que inclusive eu sigo, é tentar o máximo possível escrever sem as abreviações de internet. A gente pode usar, não é errado, como eu falei antes, mas é aquela coisa de ter o hábito. Se você já tem o hábito de escrever tudo certinho, tudo direitinho, sem os vícios de internet, de internetês, que a gente chama nessa linguagem de internet, quando você for sentar para escrever um texto formal que você precisa escrever direitinho, certinho, vai sair muito mais fácil, muito mais naturalmente. Quarta dica: seja objetivo. Não enrole, fale diretamente suas ideias de forma clara e concisa. Só para dizer para vocês o que significa concisa, concisa é de uma maneira curta, de uma maneira rápida. Essa dica é para a gente ser objetivo em todos os nossos atos de comunicação, né? Seja nos textos ou até no dia a dia, nas mensagens de WhatsApp, conversando. É não encher linguiça. É dizer logo o que a gente quer, o que a gente quer saber. É ser objetivo. Seja claro: olha, eu quero isso. O que acontece muitas vezes? A gente primeiro quer tentar justificar porque a gente está pedindo, ou porque está perguntando, e aí começa a contar uma história e começa a dar muita volta e tudo mais. Isso é a famosa encher linguiça. O melhor, a gente é até ser um pouco, muitas aspas, curto e grosso. Ainda mais agora nessa era de informática, de rede social, o importante é que a gente passe logo o que a gente quer dizer em poucas palavras. Quinta dica: não use palavras difíceis. Não é nem não use, mas evite. Elas não agregam tanto valor assim, e você pode acabar usando a palavra de forma errada. Tem muita gente que acha que palavra difícil é muito bonita. Sim, é muito bonita de se falar, mas a gente pode recair naquele erro de, como é uma palavra que não é muito normalmente usada, quem for ler seu texto, quem for ler sua mensagem, quem estiver conversando com você, não vai entender o que você quer dizer. E assim, outra coisa muito importante dos textos também, em alguns casos, é a gente deixar ele o mais simples possível, mais claro, mais objetivo. Esse linka com a outra dica.
Não significa que a gente não pode usar palavras difíceis. O bom é a gente evitar. Porque o que é que pode acontecer? Podem recair no erro de usar a palavra porque vocês acham ela bonita. É uma palavra difícil, é uma palavra bonita. Nossa, vai deixar o meu texto bonito. E aí o que acontece? A palavra pode ser usada de maneira errada, com um significado errado. E a sexta e última dica: leia os textos em voz alta. Essa dica a gente pode seguir de vez em quando. A fim de evitar cacofonia, palavras que tenham um som estranho, um som errado e repetições de palavras, corrigir a pontuação e a acentuação. Não é só importante ler os textos em voz alta, mas também revisar, ler novamente. Que às vezes a gente acaba tendo algum erro de digitação, alguma palavra acaba sendo comida quando a gente escreve muito rápido, digita muito rápido. Então é importante a gente reler o nosso texto, ler em voz alta e reler, para a gente ver se está tudo certinho, se está tudo direitinho, se os acentos estão no lugar, se as vírgulas estão no lugar certo, se os pontos estão no lugar certo, e ver o texto como um todo. E essa foi a nossa aula de hoje. Vou deixar para vocês um material complementar e um exercício de trabalho com um texto. Até a próxima!